Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos começar o primeiro Reflexões Psiquiátricas de 2022. Estamos esperando o professor Jabbour. E vamos botar uma música em homenagem a ele aqui primeiro? Vamos lá. Dá para ouvir? Boa noite, pessoal. Dá para ouvir? Essa música chama Gonchi Gonchi. Congratulações, congratulações em mandarim. Ela foi composta em Xangai para comemorar a vitória sobre os japoneses. André, prazer em te ver. Fê, você tá aí, hein? Que eu tô de olho em você. André Bezerra, querido, como vamos? Estamos esperando o camarada Elias Jabbour. Chegou. Chegou. Elias, boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Não. Não me ouve? Muito baixo. Vocês estão ouvindo bem o Elias? É o meu problema aqui? Pessoal, informe se vocês estão me escutando, por favor. Pessoal, diga se estão escutando bem. Está muito baixo, né? E agora, como tá? Pessoal, está muito baixo. O André está dizendo que está muito baixo, Elias. Deixa eu tirar aqui. Os dois com som ruim. Vamos ver se eu tiro isso daqui. E agora? Eu não te escuto. Você não me Agora escuta? sim. Está muito baixo para vocês? Está igual, é isso? Dá um oi para nós aqui. Alô, oi. Sim, do Elias está abafado e baixo. O meu também? Eu te ouço bem. Melhorou muito, Adriana. Tá bom. Ótimo, tá ótimo. 10 os dois. Bravos. Recebemos nota 10. Que bom. Elias, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Nós não nos conhecemos e você aceitou de bom grado esse convite. Fico muito honrado de você topar participar aqui do Reflexões Psiquiátricas. O professor Elias Jabbour é professor de pós-graduação do Programa de Ciências Econômicas da UERJ, né? E escreve, do ponto de vista acadêmico, há muito tempo, tem uma produção acadêmica sobre China grande. Eu vejo muito as suas lives no Meia-Noite em Pequim, no Conexão Xangai, com o André Roncalha, que já esteve aqui no nosso programa, né? Estou lendo esse seu livro aqui, né? Socialismo e Desenvolvimento, que é de 2021, e nos últimos dias esse aqui, que é China, o Socialismo do Século XXI. Quer dizer, você tem uma produção sobre China muito profusa. Você é um sinólogo, um sinófilo, não sei como é que fala. Elias, muito obrigado. E como é que começou esse teu interesse sobre a China? Primeiro, agradecer o convite. Está nesse, entre aspas, canal muito bem comentado, né? Conheço muita gente que fala bem dessas suas lives, então eu não tive como não dizer não dizer sim ou não, sim, né, para uma pessoa uma figura tão inteligente quanto você, pelo menos o que me falam da sua figura, e eu tenho certeza disso, né? Na verdade, o meu interesse ele nunca foi pela China em si, né? A China, é evidente, a China foi se tornando um objeto privilegiado de análise, porque a China é um país que tem 1 bilhão de habitantes, é o terceiro maior país do mundo, né?
mas o meu interesse é pelo socialismo, né? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu entrei em 93, no curso de Geografia da USP, eu tinha na minha cabeça, isso no auge do neoliberalismo, da globalização, do fim da história, né? E eu queria saber, era uma pergunta que eu sempre me fiz, né, desde os meus 15, 16 anos de idade. Eu sempre tive problemas de inquietação intelectual desde muito pequeno, desde muito jovem, né? Por que as pessoas falavam tanto que o socialismo era bom e por que acabou, né? E por que a China não caiu, né? Isso independente de falar de a China ser capitalista, ter se convertido em capitalismo, mas o fato é que a experiência chinesa não caiu como a soviética. Então, a grande pergunta da minha vida, desde os meus 16 anos de idade, 17, quando entrei no curso de Geografia, foi saber se o socialismo ele é plausível do ponto de vista societal, ou seja, é apenas uma utopia, um paraíso na Terra em que nós imaginamos que todos são iguais, bonitos e belos, ou é algo que tem uma ciência por trás disso daí, né? Então, a grande questão da minha vida sempre foi e é responder se o socialismo ele é uma formação econômico-social plausível de funcionamento ou não, né? E eu tenho buscado responder essa questão ao longo de 25 anos, né? Enfim, o interesse começou por aí, ou seja, um interesse puramente político, militante, e que foi se transformando em um desafio intelectual que me empolga até os dias de hoje, né? Você citou o fim da história, né? Que é um negócio que em 1992, se não me engano, Francis Fukuyama, com a queda da União Soviética, disse assim: acabou a história está transitada e julgado, não tem mais lugar para o socialismo. Você não acreditou nisso? Não, nunca acreditei nisso. Eu não sei por que eu não acredito em reencarnação, mas eu sempre tive uma queda muito grande pelas descontinuidades, né? Então, eu nunca acreditei que nada fosse eterno. Sempre tive essa intuição de que os fenômenos são eternos, de que tudo passa, né? Então, eu tinha muito mais essa impressão dos fenômenos ao meu redor desde muito jovem, né? E eu fui levando isso para a política, em certa medida, né? Então, eu nunca acreditei nessa história de fim da história, até porque muito jovem aprendi que o feudalismo passou, que o escravismo passou e de que o capitalismo também não seria eterno, né? Então, eu sempre gostei muito de história, né? Desde criança, né? Então, a história foi me ensinando, meio que na base do empiricismo mesmo, assim, da leitura reta, né? De que as coisas mudam, de que os modos de produção mudam, a forma como o homem se comporta diante de si mesmo muda, que as formas de produção e reprodução social mudam e não existe razão, não existia uma razão, né, para dizer que tudo ia continuar como antes após o final da União Soviética, né? Até porque em 91, 92, eu já tinha muito claro na minha cabeça, apesar de ter 15, 16 anos de idade, de que na transição capitalismo-feudalismo, uma série de restaurações dinásticas aconteceram na Europa, por exemplo. E isso indicou, por exemplo, que o capitalismo não iria superar o feudalismo um dia, né? Inclusive, as primeiras experiências capitalistas, que são Gênova e Veneza, elas não aguentaram o cerco feudal, muito mais, a fortaleza feudal em torno delas, e sucumbiram, né? Somente depois de 300 anos é que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra e o capitalismo se transforma em modo de produção mais avançado da época, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de fazer esse tipo de exercício histórico na minha cabeça, né? E fui sendo levado a acreditar que, por conta dessa historicidade toda, né, o socialismo estaria passando por uma situação muito semelhante do que aconteceu com Gênova e Veneza, né? Ou seja, as primeiras experiências socialistas não aguentaram ser capitalista e acabaram sucumbindo. É evidente que as coisas não são tão simples assim, né? Mas eu sempre tive muito claro esse raciocínio comigo, né? A sua formação é economia ou administração? Não, é uma coisa que é engraçada, porque eu sou geógrafo, né? Eu fiz geografia, mestrado e doutorado em geografia humana e econômica, né? Mas desde muito, sempre fui muito precoce, né? Precocemente passei a estudar economia por conta própria, por quê? Porque uma das minhas inquietações também era saber, porque as ciências biológicas, você é médico, o senhor é médico, sabe do que eu estou falando, né?
vocês têm o DNA, ou seja, vocês descobrem a causa de algo a partir do código genético, de um código genético. Descobre doença, descobre crime, descobre uma série de fenômenos a partir da decodificação genética. Então, na minha cabeça, eu queria saber qual que é o DNA da sociedade, né, para poder compreender como que a sociedade funciona. Aí a gente acaba descobrindo que o DNA da sociedade ele se encontra no processo de produção de mercadorias. Então, para eu poder entender a sociedade, eu tenho que entender como que funciona o processo de produção. E para isso, eu tive que me afundar. Paralelo ao curso de geografia, eu tive que me enfiar a cabeça cair para dentro, como dizem os mais jovens, isso na economia política, os clássicos da economia política, as correntes de pensamento da economia. Então, eu acabei me tornando, entre aspas, eu não gosto muito disso, um economista um tanto quanto autodidata, né? Mais livre daqueles modelos que os estudantes de economia são vítimas deles desde que eles entram no curso de graduação em economia. Então, tem uma mente livre para pensar. O processo de acumulação, o processo histórico de acumulação, assim, do jeito que eu bem entender, porque eu nunca fui preso a nenhum modelo, a nenhuma... Eu sempre tive o privilégio de ser um livre pensador, vamos dizer assim, né? A Viridiana pediu para eu apagar os comentários, para você ficar inteiro. Eu deixei um pouco aí para ver se alguém quer lhe fazer alguma pergunta, mas de fato está te borrando aqui. Eu, então, agora me permito desativar os comentários. A pergunta inicial, acho que é o seguinte. Nós estamos falando de um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Um país que no século XIX teve 2 guerras do ópio, impetradas pela Inglaterra, que botou milhões de chineses dependentes de ópio. Depois teve 2 guerras civis, uma antes da Segunda Guerra, outra depois. Teve uma sociedade feudal, o último imperador foi depois da Segunda Guerra. Os japoneses invadiram, fizeram aquela coisa horrorosa na Manchúria, em Nanquim, quer dizer, um país que foi atacado por todos os lados, um país pobre, um país com uma população desse tamanho. Como é que um país desse tamanho consegue sair de uma situação miserável e 70 anos depois consegue ser a segunda economia do mundo? É uma pergunta que eu acho que ela é tão simples, porque é tão genial por ela ser tão simples, né? Porque eu entendo os processos históricos no mundo hoje, todos eles, sejam aqueles processos de apostasia, sejam processos de avanço, eu entendo como continuidades e rupturas com a Revolução Russa de 17, que inaugura uma nova época histórica no mundo, né? Ou seja, o mundo que nós vivemos é o mundo da transição do capitalismo para o socialismo. Então, nessa transição vão haver, vamos dizer assim, avanços, retrocessos, apostasias, saltos, enfim. Vivemos esse processo de transição do capitalismo para o socialismo. Então, nós temos que inserir a China nesse contexto, né? E a luta que o povo chinês empreendeu desde 1839, que é a Primeira Guerra do Ópio, dentro desse contexto. A grande questão que eu vejo, para responder essa questão, é que um tal de Lenin, ele percebe muito claramente, no final do século, da década de 10, primeiro que o marxismo ele não foi tão bem, por incrível que pareça, né? Por mais que o Marx achasse que o centro do mundo ia acabar gravitando em torno da Inglaterra, da Alemanha e da França, não foi na Europa que a obra dele foi bem aceita e foi reproduzida aos milhares. Foi na Rússia, né? Então, lentamente, as ironias da história vão se impondo e o marxismo ele foi perdendo força na Europa Ocidental e ganhando força na periferia do capitalismo, né? A começar pela Rússia, que viu, por exemplo, o Capital e o Manifesto Comunista sendo reproduzido assim 10, 15 vezes mais do que na Europa Ocidental. Então, o marxismo ele foi se transformando em uma arma, vamos dizer assim, dos países periféricos diante das nações ricas. Ou seja, o Lenin percebe, por exemplo, que a grande contradição no mundo existe uma contradição principal que é entre burguesia e proletariado, mas existe um aspecto principal dessa contradição que é entre povos coloniais e os países capitalistas centrais. Tanto é que ele coloca proletários e povos colonizados univos, né? Então o marxismo ele foi se transformando cada vez mais em uma arma
dos povos coloniais contra os países capitalistas centrais. Então, as coisas aconteceram de forma muito diferente na China, né, em relação ao marxismo. O caso da China, a pergunta que não quer calar, eu acho que até hoje nós precisamos nos debruçar sobre ela, é como que o Manifesto Comunista ele é traduzido para o mandarim em 19, né? Em 21, o Partido Comunista ele é fundado, né? E após 28 anos ele chega ao poder. Eu acho que essa questão tem que ser respondida. Eu acredito que a resposta está na capacidade política daquela principalmente daquela turma liderada pelo Mao Tse Tung, de adaptar o marxismo às condições chinesas e perceberem, por exemplo, que a China ela é sacudida ciclicamente por revoltas camponesas, ou seja, os impérios eles caíam na medida, os imperadores na medida, as dinastias elas caíam na medida em que elas foram se tornando incapazes de entregar as obras públicas para a contenção de enchentes no país, né? Na medida que elas foram se mostrando incapazes e corruptas diante das necessidades materiais daquela massa camponesa, elas eram derrubadas por essas massas camponesas. Então, Mao Tse-tung logo ele percebe que a Revolução Chinesa e a libertação da China passaria pelos camponeses, e não uma revolução proletária como a Terceira Internacional pregava na época de Stalin. Então, praticamente, ele rompe com a Terceira Internacional, vai ao campo, organiza os camponeses em torno de algumas bandeiras como a reforma agrária e também contra a invasão japonesa, porque vem aqui a centralidade da questão nacional, né? Então, isso explica, por exemplo, um pouco a Revolução Chinesa de 49. Né? Como ela se transforma na segunda economia do mundo, isso é uma história que também a gente tenta contar eu tento contar ao longo da minha trajetória acadêmica. Eu acredito que, primeiro, conseguiram fazer uma revolução em 49 que quebra o ciclo vicioso das relações entre periferia, então a China passa a ter margem de manobra para tomar decisões a partir dos seus próprios desígnios históricos, não fazendo parte de esquemas geopolíticos de ninguém, não é? Então esse é um ponto. O outro ponto é que a Revolução Chinesa ela é uma revolução nacional e popular, é uma revolução que, aliás, é uma coisa que é bem curiosa, viu, Tacorda? É que aonde não existiu Getúlio Vargas, aonde não existiu Kemal Atatürk, aonde não existiu o Bismarck, e aonde as elites foram incapazes, como Chiang Kai-shek na China, o Kerensky na Rússia, foram incapazes de trazer o capitalismo, o desenvolvimento econômico do capitalismo, quem se colocou historicamente no lugar dele foi o Partido Comunista. Então, o Partido Comunista da China, em 49, ela se colocou no papel do quê? De levar a China a algo que o próprio capitalismo negou, né? Ou seja, os países colonialistas negaram, que é o desenvolvimento econômico, né? Então, a China foi fazendo escolhas políticas a partir de 49, principalmente após 78, que foram acondicionando a ser o que ela é hoje, né? Ou seja, a resposta está na política, ou seja, eles foram acertando na política ao longo do tempo, principalmente a partir de 78. É uma pergunta que não é fácil de responder, tá, Cora? Porque isso daria 3, 4 horas de discussão, assim, que, aliás, é uma das perguntas da minha vida, é como eles conseguiram, né? Me chama de Taki, é bom, Taki, que é o meu primeiro nome. Escuta, eu sou grego, pelo amor de Deus, só não me fala do Kemal Atatürk aqui. Você quer brigar comigo? Meu orientador é armênio, isso que é... Ah, eu sou grego, quer dizer, a gente não quer ouvir falar desse sujeito. Tá bom, tá ótimo, sem problema. Escuta, eu sei que houveram vários presidentes, eu me lembro do Hu Jintao, etc., mas o Mao, o Deng Xiaoping e agora o Xi Jinping são os grandes nomes, são os grandes timoneiros da China aí, moderna? Eu acredito que sim. Eu acho que são 3 figuras que elas acabam encarnando o chamado espírito do tempo, né? O que é o chamado espírito do tempo ou universal no particular? Você faz o exercício de observar todas as grandes almas que uma civilização, um país, uma nação construiu ao longo da sua existência e consegue projetar isso em uma pessoa, em um partido político, em um bloco histórico, né? Então, acredito que o Partido Comunista e as figuras do Mao, do Deng Xiaoping e do Xi Jinping, eles acabam encarnando, vamos dizer assim, o papel do ser humano na história e o papel do ser humano diante de grandes desafios de suas respectivas épocas, né?
Mao Tse-tung, a partir de e fazer a Revolução em 49, o Deng Xiaoping em enfrentar os problemas que o socialismo chinês enfrentava desde a década de 70, ou seja, problemas seríssimos, que envolvia a decadência do padrão de acumulação da era Mao Tse-tung, ou seja, ele enfrentou essas questões de frente e corajosamente percebe que a única solução da China, a China, é essa integral ao mundo capitalista, ou seja, isso é um fato, e o Xi Jinping agora em perceber, por exemplo, que o país, que a China demanda mudanças institucionais para enfrentar as grandes contradições acumuladas ao longo de 40 anos de reforma e abertura, por exemplo, a desigualdade social, a corrupção, atualmente o próprio cerco imperialista, essa questão do bullying tecnológico que a China está sofrendo, ou seja, ele é uma figura que consegue perceber todos esse grau de esses graus diferenciados de contradições e vai encampando soluções a cada uma delas, ou seja, o Xi Jinping é uma figura que ele é muito acima da média para os próprios padrões chineses. Eu digo isso porque a China, diferentemente da União Soviética, que depois de Stalin só veio coisa ruim depois de Stalin, ou seja, um pior do que o outro, né? Os herdeiros do Mao Tse-tung são muito mais inteligentes que os soviéticos, né? São muito mais capazes que os herdeiros que vieram depois de Stalin, né? E o Xi Jinping, ele sim, eu acho que ele representa uma época histórica, né? Não que ele seja melhor ou pior, mas ele encarna o desafio, o espírito do tempo, e ele é o que eu gosto de chamar de universal no particular, ou seja, aquela conjugação das melhores almas almas que uma nação produz ao longo da sua trajetória histórica, né? Ele acaba aqui sintetizando isso daí. Como é que a China... Bom, a China é um país comunista ou socialista, não sei qual termo que você quer usar, mas como é que ela tem empresas privadas, tem empresário, tem milionário, de vez em quando o cara do meu banco de investimento, você tem que botar o dinheiro na bolsa da China, quer dizer, tem bolsa de valores e tal. Como é que um país comunista tem isso? Então, uma das questões que eu acho que são não questões, porque o meu problema é muito teórico e conceitual com o trato da China, né? Se essa questão, a China é capitalista ou socialista, ela é uma questão do marxismo, ou seja, o marxismo é uma questão que o marxismo deve responder. O método marxista ele é o melhor para responder essa questão? Ou ele é voltado para esse tipo de coisa? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque a filosofia marxista ela é uma filosofia que trabalha com o quê? Com combinações. Ela é uma filosofia que rompe com o chamado princípio da identidade, ou seja, A não pode ser B, B não pode ser A, que é o princípio da identidade kantiana, né? A filosofia de Hegel supera isso, e Marx se apropria disso e percebeu o seguinte: C é produto de A mais B. Né? Isso, no concreto, significa o seguinte: tem uma carta de Marx, se eu não me engano, de 1881, para Vera Zasulich, que ele fala o seguinte, ela faz uma pergunta se a Rússia é possível, que a Rússia consiga transitar para o socialismo a partir da comuna rural, sem passar pelas dores do parto da acumulação primitiva capitalista, aquela coisa toda, e ele demora meses para responder, e responde com uma peça teórica que eu acho que é uma das mais fantásticas que existem para responder essa questão que você levanta. Não é? Porque ele fala o seguinte: olha, temos que olhar em um momento da carta, né? Nós temos que olhar para a sociedade como nós olhamos para a natureza, ou seja, e para a própria geologia. Nós estamos em cima de uma camada geológica que é fruto da combinação de camadas geológicas produzidas historicamente em momentos históricos anteriores. E a combinação dessas diferentes camadas geológicas vão dando formas a novas camadas. Inclusive, a que nós estamos hoje, ela é fruto da combinação de camadas geológicas anteriores, né? E não fruto da negação entre uma e outra, né? E a sociedade é a mesma coisa. Então, a China, por exemplo, a grande questão que nós temos que responder, Otaki, que aliás, esse livro da Boitempo, que saiu por último, o Socialismo no Século XXI, nós tentamos responder, é o seguinte: como classificar uma formação econômico-social onde existem diversas formas de produção, diversos modos de produção, de diferentes épocas históricas, e qual que é o fruto da combinação entre essas diferentes formas.
Então, existe na China o socialismo propriamente dito, ou seja, a partir das empresas estatais, do poder político socialista, da propriedade da terra coletiva, enfim, estatal, as empresas coletivas. Existe capitalismo na China, como você bem retratou aqui. Existe pequena produção de mercadorias e existe comuna primitiva, ou seja, existe aquela figura que vive da agricultura de subsistência. Então, são várias épocas históricas convivendo ali ao mesmo tempo. Então, o que nós temos que perceber é o quê? O quê? Qual que é a combinação desses vários elementos históricos? Dá em quê, né? Eu acho que dá. Acho que o que comparece, ao final, é um socialismo em sua forma embrionária. Quando eu falo embrionário, Otávio, eu estou falando daquela criança que está com a cabecinha saindo da barriga da mãe, vamos dizer assim, né? De uma cesariana, né? Está saindo a cabecinha. Então, o socialismo que existe na China está com a cabecinha saindo da barriga da mãe, né? E esse socialismo, ele é embrionário, ele está em fase de teste, ele convive com o capitalismo, ele convive com o velho, com o novo, ou seja, ele é um socialismo que não é um socialismo full, vamos dizer assim, né? Sabe? Ele é um socialismo que nasce em meio a uma série de relações de produção antigas, mas contemporâneas ao mesmo tempo. Aí qual que é a outra questão? Qual que é que é o que define se um país é socialista ou capitalista, vamos dizer assim, né? Vamos pegar por aí. Qual que é a forma de propriedade dominante na China? É o capital privado? É o capital estatal? Existem instituições liberais na China? A burguesia que você comentou agora aí, os bilionários estão no poder na China? Essa é a questão fundamental. Primeiro, a China não pode ser considerada um país capitalista por alguns motivos. Primeiro, porque a burguesia não está no poder. Ou seja, na China, o grande capital, os bilionários, eles estão submetidos ao Estado. O caso do Jack Ma, por exemplo, que está sendo desmoralizado o tempo inteiro, é um exemplo disso, né? Ou seja, o Estado ele exerce o controle sobre os seus empresários. A China, por exemplo, agora acabou de estatizar os chamados algoritmos, algo que ninguém consegue aqui no Ocidente. A China conseguiu regulamentar as big techs, as fintechs, algo que ninguém sonha aqui no Ocidente. Não existem instituições liberais na China. Também lá, por exemplo, o sistema político chinês é completamente diferente do sistema político alemão, japonês, americano, brasileiro, etc. E a grande propriedade, ou seja, aquela espécie de propriedade que gera os efeitos de cadeamento para o restante da economia, é o setor público da economia. Então, esse capital privado que você fez menção é um capital privado que depende de estímulo estatal e que depende das demandas geradas a partir dos investimentos estatais. No capitalismo é o contrário. O capitalismo é o setor privado que determina os chamados ciclos de acumulação. Na China não é. Na China é o setor público que determina isso daí. Então, o que nasce dessa mistureba toda, aí a minha visão dos fatos, é um socialismo em sua fase embrionária, em fase de teste, é uma criança na história, ou seja, o socialismo tem apenas 100 anos de idade, né? O capitalismo tem 600, o feudalismo teve 2.000 anos, a comuna primitiva 5.000 anos, ou seja, nós temos que observar o socialismo, desculpa me alongar, porque não tem jeito, né? Temos que chegar ao socialismo como uma criança na história, né? E essa criança na história tem na China hoje a sua principal expressão, o que não significa que essa expressão é lotada e cheia de contradições. Até porque a contradição é o que move aquilo para frente, né? Não o contrário, assim, não é uma sociedade... a contradição está em tudo, né? Inclusive na China, né? Então eu observo muito disso que você fala dos bilionários, dessas questões que envolvem alguns absurdos que para quem se diz socialista, eu vejo mais como parte do processo de aprendizagem, de construção de uma nova sociedade, eu vejo como parte de equívocos cometidos, até porque a jornada humana na Terra é marcada por acertos e erros, e na construção do socialismo não vai ser diferente. A China cometeu vários erros, inclusive recentemente, né? Assim, nos últimos 30, 40 anos a China cometeu vários erros, né? Mas eu prefiro observar com uma visão de processo histórico, ou seja, com um processo de aprendizagem da construção do socialismo, não existe uma receita pronta para isso. Eu acho que essa é uma forma que nos dá mais sofisticação de pensamento para entender aquilo, né? Fora de esquemas modelares, esquemas analíticos de caixinha, princípio da identidade, categorias transcendentais, apriorismos, checklist, ou seja, não existe checklist, né? Existe o que existe, sob o meu ponto de vista, é um conceito que se manifesta no movimento real, né? E o conceito que se manifesta no movimento real na China, que eu vejo, pelo menos na minha visão, é um socialismo em sua fase embrionária, né? Ou seja, um socialismo muito longe ainda de ser algo, um socialismo de forma total, vamos dizer assim, né? Um socialismo pleno, como as pessoas gostam de falar, né?
O termo socialismo de mercado é um termo que cabe? Então, como sou um cara que eu tenho, assim, eu sou muito autocrítico, assim, principalmente do ponto de vista conceitual. Eu e o Alberto Gabriele, nós percebemos, acho que a partir de 78 surge um novo tipo de formação econômico-social no mundo, e essas formações econômico-sociais têm na China a sua primeira experiência, que nós chamamos de socialismo de mercado, né? É um nome que nós damos, né, para o conceito. Para a formação econômico-social que nasce na China, que hoje tem no Vietnã, tem no Laos, tem esse tipo de experiência. Mas hoje eu tenho dúvidas, Otaki, se a filosofia me ensina que o conceito se manifesta no mundo real, chama algo de socialismo de mercado, socialismo disso ou daquilo, é contraditório com essa noção hegeliana de conceito que se manifesta no movimento real, né? Eu acho que o socialismo de mercado ele é um termo que nós usamos no livro assim várias vezes, mas que hoje eu tendo a utilizar cada vez menos esse conceito e ficar mais com o socialismo propriamente dito, ou seja, porque o socialismo que existe é aquele. Existe outro socialismo. Esse que é o X da questão, né? É o que tem aquilo, né? Enfim, não sei se eu respondi a questão, mas eu estou cada vez mais materialista, né? Então eu tenho cada vez mais resistência a chamar algo de socialismo disso, capitalismo daquilo, porque o que acontece é que o movimento real que vai definir a natureza do fenômeno, vamos dizer assim, né? Bom, eu sou médico e nem tenho pretensão de conhecer bem política, eu sou um neófito, mas eu me lembro, ou já li em algum lugar, que o próprio Lenin falou para os operários lá que era para deixar a fábrica com o dono por enquanto, porque ele era o melhor cara para conduzir a fábrica. Vamos dar um exemplo para as pessoas que estão assistindo a gente. Vamos imaginar que eu sou dono de um supermercado, de uma rede de supermercados. E eu quero abrir um supermercado num cantão ali, onde só tem pequenos negócios e sabe-se que eu vou quebrar os pequenos negócios. O partido ou o Estado, eu não sei qual é qual é a instância, vai dizer para mim: não, cara, ali não é para você abrir um negócio, você tem que abrir num outro lugar. Existe essa regulação? Então, eu como materialista, eu prefiro responder da seguinte forma: quando o problema se colocar historicamente, a solução vai vir junto com ela, né? Então, a pergunta que você está colocando, ela vai ser respondida historicamente. Ou seja, quando aparecer o problema, vai ter a solução. O que eu posso, assim, chutar é o seguinte, aí já respondendo de forma mais holística essa questão, de forma mais de conjunto, é que a propriedade privada, ela é um elemento, eu sou um herege, viu, para muita gente, então, para quem não me conhece, eu sou tido como um herege, assim, para muita gente de esquerda, né? A propriedade privada, ela vai continuar existindo sob o socialismo e talvez por um tempo muito indeterminado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não troca de forma de propriedade como você troca de roupa. O que existe é o quê? É que tal forma de propriedade ela vai deixando de ter condições de entregar aquilo que a sociedade demanda. Então, quando chega esse momento, tem que trocar a forma de propriedade. Vai virar de privado, vira público, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. No caso do socialismo, o que acontece? Você vai tomar o poder. O que a história demonstra é que você vai ter que estatizar as indústrias que fabricam máquinas, que fazem máquinas, ou seja, você conter as crises de produção. Você vai ter que estatizar o sistema financeiro, porque você vai ter que ter domínio sobre o capital privado. Para isso, você vai ter que ter o sistema financeiro estatizado, você vai ter que estatizar a terra e estatizar o comércio exterior. Eu acho que essas estatizações são fundamentais. As outras estatizações, a do supermercado, a da venda, a do não sei o quê, o que vai dizer é a capacidade daquela forma histórica de propriedade, no caso a privada, vai ter de entregar para a sociedade aquilo que se espera dela ou não. O caso da China, por exemplo, hoje, indo para um caso concreto, o caso do setor imobiliário. Os chineses entregaram para o setor privado, por exemplo, todo o monopólio para a construção de apartamentos. Esse setor privado foi muito competente em construir mais de 70 milhões de apartamentos nos últimos 10 anos. Ou seja, foi muito competente. Só que agora esse mesmo setor ele deixou de ser competente para cumprir essa tarefa. Por quê? Porque ele passou a mais especular
do que outra coisa. Então, quando acontece isso, qual que é o remédio para isso científica, do ponto de vista científico? É você mudar a forma de propriedade, que é o que está acontecendo na China hoje. Ou seja, na China, o setor imobiliário está sendo lentamente estatizado, porque o setor privado foi demonstrando incapacidade de entregar aquilo que dera se esperava historicamente. Então, essa discussão de propriedade, das formas históricas de propriedade, aliás, tem um vídeo meu hoje no meu Noite Pequi que é exatamente sobre isso. Não é uma coisa que a gente tira a roupa, coloca a roupa, sabe? Eu acho que tem ciência por trás disso, tá? Sabe? Você é um cientista, pelo que claramente se percebe, né? Então, nós temos que enxergar cientificamente essas questões e não colocar tudo isso no campo dos desejos, no campo da vontade individual, né? Então, eu acho que tem toda uma ciência por detrás disso daí que precisa ser construída, inclusive. Esse livro que nós escrevemos pela Boitempo, ele é uma tentativa de sistematizar uma chamada primeira aproximação da economia política do socialismo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na faculdade de economia, eu sei que estão me alongando nas respostas, mas não tem jeito, viu? Tá bom, não, claro. Nos cursos de economia, nós ensinamos o que para os alunos? A economia política do capitalismo. Né? Por quê? Porque nós acabamos por descobrir como o capitalismo funciona, né? Então, no curso de economia, nós ensinamos para os alunos como o capitalismo funciona. Né? Só que não existe uma economia, ou uma economia política do socialismo, entre aspas, de mercado chinês. E precisa se construir essa ciência. Né? Tem que se sistematizar essa ciência, descobrir as suas regularidades, a coerência interna do seu funcionamento, para formar uma economia política daquilo. Ou seja, tudo isso que eu estou te dizendo aqui, Taki, ela é o quê? Ela é um grito que eu faço, pessoal, temos que fazer ciência em torno dessa experiência que a China está nos entregando. Né? Porque, entre outras coisas, a China está jogando para frente a fronteira das ciências humanas e sociais. Ou seja, a forma como eles enfrentaram o Covid-19, por exemplo, é uma demonstração de elevação do domínio humano sobre a natureza incrível, ou seja, a partir da capacidade de planejar a economia. Né? Então, quando se percebe uma elevação do domínio humano sobre a natureza, novas regularidades econômicas aparecem. Então, tem toda uma ciência a ser construída em torno disso. Olha como o buraco é muito mais embaixo do que uma discussão de boteco, uma discussão de WhatsApp, uma discussão de Twitter, né? Então, a minha vida, Taki, para deixar claro aqui, é tentar descobrir o novo e cientificar o que está por trás dessa experiência chinesa hoje e as possibilidades que ela abre para a emancipação social e dos povos de todo mundo, né? Essa história das habitações é a tal da Evergrande, não é? Que você estava citando, tá? Que eu estava lendo. Eu entendi, eu vou voltar àquela história do dono do supermercado. Eu entendi algumas coisas que você fala, que eu li, que é o seguinte: tem um membro do partido ali no conselho, é o CEO. Quer dizer, eu não vou poder abrir o meu supermercado onde eu quiser, eu não vou poder começar uma obra onde eu quiser. O Estado regula aonde eu vou poder atuar. É um pouco isso. O que acontece é o seguinte, é que eu tenho percebido que existe na China, eu falei aqui em um momento da conversa, de formas históricas de propriedade, né? E combinações de camadas geológicas, né? E que a sociedade também tem que ser observada a partir disso. O que eu tenho observado na China nos últimos anos é que vão surgindo formas históricas de propriedade que não está em nenhum manual do Marx, do Engels, do Lenin, ou seja, não está em manual nenhum. Não está em nenhum manual. Então, por exemplo, quando eu coloco um CEO do Partido Comunista, uma empresa privada, ou seja, é obrigatório a partir de hoje que toda empresa privada tenha um CEO do Partido Comunista. Eu estou intervindo politicamente no investimento privado. Isso não é somente uma questão de intervenção. Nós temos que sair da... Deixa eu falar um pouco de filosofia, né? O objeto, o objeto é aquela coisa que está estudando, né? Ele tem a particularidade de sempre desafiar a nossa razão, né? Sabe? Então, quando eu vejo isso que você falou, o CEO do Partido Comunista, eu estou vendo o quê? O objeto que está me desafiando a minha razão. Eu tenho que pensar e buscar uma superação dialética disso daí. Isso significa o quê? Não observar o CEO do Partido Comunista dentro da fábrica como um fim, como uma coisa em si, vamos dizer assim, ou um fim em si mesmo. Em si como parte do processo histórico de surgimento de novas formas históricas de propriedade.
Isso significa que existe o quê? Cada vez mais formas de propriedade na China mixadas entre o privado e o estatal. Né? Vou dar um número para você aqui. Há 5 anos atrás, as grandes empresas privadas chinesas tinham somente 5% das suas ações sob controle do Estado. Hoje é 25%. Então, está se elevando o controle estatal sobre os ativos privados na China. E essa elevação do controle faz emergir formas de propriedade que nunca ouvi falar. A gente não consegue nem sistematizar ainda. Não é? Sim, o que significa isso no mundo real? Significa regulação. Significa, olha, você vai poder fazer isso, fazer aquilo. Não é? Você não é proibido de ganhar dinheiro. Longe disso. Agora você vai ganhar dinheiro fazendo o que a sociedade demanda que você faça e não que a sua ganância, por si só por lucro, demande. Né? Ou seja, é um processo que é intrigante, um processo que é interessante, enfim, tudo isso que você imagina. Né? Eu vou usar um termo que eu acho que você usa, ou o Pepe usa numa live que vocês dois fizeram, que são as fake news sobre a China, que a imprensa ocidental fala. Eu vou falar uma série delas e aí você tem o tempo que você quiser para ir bombardeando. Quer dizer, nós vamos falar da China como um regime ditatorial, nós vamos falar da Praça Tiananmen, nós vamos falar dos Estados Unidos fazendo um boicote aos Jogos de Inverno por causa da população uigur, que é uma população muçulmana, né? Que mais? Nós vamos falar... Bom, aí a gente fala de política externa depois. Mas o que vem da China, o que vem, não sei o que é, mas como é lido, é sempre uma sinofobia. É sempre algo extremo. Bom, o Mao era um devasso, quer dizer, tudo, né? Essas coisas são fake news? Como é que é isso? Eu acho que tudo que não é baseado em história, quando envolve ciência social, a chance de virar fake news é muito grande. Né? Então, por exemplo, eu tinha um hábito antigamente que eu vou voltar a ter, de quando eu fosse fazer uma palestra sobre a China, começar o seguinte: olha, aqui é uma civilização que tem 5.000 anos, uma civilização que se sedentarizou em torno de 2 grandes vales férteis, né? Essa relação de muita terra e muita água fez multiplicar aquela população, não é? Essa relação entre homem e natureza, vamos dizer assim, que é propícia, vamos dizer assim, ao ser humano trabalhar menos e ter um excedente maior, porque existe uma relação muito boa entre homem e natureza na China, nesse aspecto, né? Muita água, muita terra. Fez surgir filosofias tolerantes e civilizatórias, como o confucionismo e o taoísmo, não é? O fato da China ter por exemplo, ser formado em torno de 2 grandes vales e que ciclicamente as chuvas de monções provocavam grandes enchentes, faz com que surja na China, antes de Cristo, um Estado nacional precocemente desenvolvimentista, ou seja, voltado a planejar e executar grandes obras públicas, isso há mais de 2.000 anos, né? Há 1.500 anos, por exemplo, a forma como eles encontraram de melhor governança do país, ao invés de ser o voto na urna, foi a partir dos concursos públicos, ou seja, a seleção de pessoas. Desde 1.500 anos atrás, os chineses escolhem as melhores almas da sua sociedade para cumprir tarefas de Estado, ou seja, há 1.500 anos, ou seja, enquanto a Europa se aguentava em guerra religiosa. Então, quando a gente coloca a história da conversa, você começa a deslocar essas fake news, né? Vai ficando difícil sustentar fake news. Por exemplo, a questão que a China é uma ditadura. Não, eu acho que a China é uma democracia não liberal. Né? Por quê? Porque é uma democracia que não é baseada, que não tem como base a propriedade privada do meio de produção, não tem como base instituições liberais, como voto direto para presidente da República e a grana mediando tudo isso daí. Não é? É uma democracia que eu acho que está nos seus primeiros passos no sentido de formar uma chamada democracia direta, ou seja, na China, um deputado federal, ele é eleito a partir da base de aldeia, um distrito elege uma figura, que ele congressualmente chega até a Assembleia Popular Nacional. Ele é caçado pela base, não pelos seus pares. Isso significa que a rotatividade no parlamento chinês é muito maior que nos Estados Unidos. Na China não tem ninguém com 40 anos de mandato, como tem nos Estados Unidos, como o Joe Biden tinha 40 anos no Senado. Não é?
A questão do Xinjiang, por exemplo, ainda aqui para um outro ponto que é bem polêmico, né? O ônus da prova é de quem acusa, porque todo mundo fala do Xinjiang, mas ninguém apresenta uma prova sequer do Xinjiang, né? Vamos pegar aqui alguns dados aqui para não ficar na propaganda, né? Falam de genocídio do povo uigur na China. A população uigur na China, naquela região, cresce mais do que a população Han, que é a população chinesa, etnicamente falando. Né? Existe o genocídio cultural no Xinjiang. O Xinjiang tem muito mais mesquitas por 1.000 habitantes do que na Arábia Saudita, por exemplo. Isso são os dados da internet, porque é muito fácil achar esses dados. Existem mais mesquitas para cada 1.000 habitantes no Xinjiang do que na Arábia Saudita. Né? As denúncias de trabalho escravo na indústria têxtil, por favor, pessoal. A cultura do algodão no Xinjiang é totalmente mecanizada. Utiliza muito pouca gente. Né? Então, você pega todos os dados sociais do Xinjiang, desmentem tudo que o Ocidente fala. Essa que é a questão agora. Você está lidando com uma região altamente estratégica, geopoliticamente falando, e do ponto de vista do terrorismo, existe terrorismo ali, agindo ali. O Estado e a China têm o direito de se proteger contra o terrorismo. Fala-se dos campos de reeducação na China, dos campos de concentração. Na França também tem isso. Mas os chineses copiaram dos franceses essa questão dos campos de reeducação de radicais islâmicos, né? Então, ou seja, é muita fake news, né? Que eu tenho dito, existe uma guerra semiótica contra a China, e que invade as nossas casas, invade as nossas famílias. Nós estamos diante delas o tempo inteiro, né? E acho que é o que marca muito a nossa época, né? A quantidade de informações falsas sobre a China faz com que você ache que aquele pessoal vive no inferno na Terra, né? A China, aquilo ali não é um país, é um inferno na Terra, né? Quando, na verdade, eu sempre falo para as pessoas, olha, não precisa ler as coisas que eu falo, não precisa acreditar no que eu falo, eu não sou um propagandista da China, a China tem vários problemas. Agora, vai para a China, passa um mês na China, 2 meses viajando pelo país, e vai para os Estados Unidos. Faz uma viagem para a China, com um trajeto XYZ que ele escolher, e vai para os Estados Unidos, você vai tirar por si só o que é mais democrático, o que funciona, o que não funciona, e por aí vai, né? Então, eu falo para as pessoas, não leiam o que eu não falo, não ouçam o que eu diga, não leiam o que eu escrevo, viajem para a China, fiquem 3 meses na China e 3 meses nos Estados Unidos, e você vai ver o que é democracia, o que é direitos humanos, o que funciona, o que não funciona, etc, 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 né? Não sei se eu respondi alguma coisa, mas... E a cena que todo mundo passa, que é a da Praça Tiananmen, daquele estudante ali na frente do tanque, o que é aquilo? Cara, eu faço até uma ironia que ali o tanque parou na frente do rapaz, né? O tanque parou. Se fosse Israel ou Estados Unidos, eles passavam por cima da família, da casa e tal, né? Tem essa particularidade daquela cena, né? Eu acho que a final da década de 80 foi uma... Tem que olhar para o mundo, ou seja, existia uma contra-revolução no mundo e aquela contra-revolução atingiu a China, né? A China tinha, por exemplo, já tinha uma série de contradições acumuladas de 10 anos de reforma, inflação alta, corrupção, ou seja, não estou aqui para defender a China, não, ou seja, no final da década de 80 existiam vários problemas e várias demandas legítimas do povo chinês em relação ao regime, né? Agora, o que acontece é que aquilo que acontece na praça, ela foi se transformando ao longo do tempo em uma rebelião claramente contra-revolucionária, né? Esse é o X da questão. E não precisa ler, pessoal, não leiam Elias Jabbour. Entrem no Google e perguntam, e Google, Tiananmen Papers. Lá está toda a verdade sobre a paz celestial, escrita por relatórios da CIA. Né? Aí você chega às suas próprias conclusões. Hoje, por exemplo, é insustentável falar que houve um massacre ali. Isso segundo esses relatórios que foram produzidos por eles. Não é uma opinião minha isso daí. Agora... são 2 pontos aqui para finalizar essa questão. Primeiro, o sistema não caiu porque a massa do povo chinês estava a favor do regime, porque os camponeses nunca haviam ganhado tanto dinheiro em tão pouco tempo quanto entre 78 e 89, com as reformas econômicas da agricultura. E a China não é Pequim, assim como os Estados Unidos não é Nova York, Rio de Janeiro não é Praça São Salvador, São Paulo não é Vila Madalena. A China não é Pequim nem Xangai. A China é uma China profunda, de milhões de camponeses. Esses camponeses estavam ao lado do Partido Comunista. Né? E a outra coisa foi a decisão acertada do Partido Comunista em ver que aquilo do Deng Xiaoping, em particular, né,
em perceber que aquilo era uma contra-revolução aberta, que o objetivo estratégico daquelas pessoas era remover o Partido Comunista do poder e agir da forma como tem que agir, ou seja, na luta de classe, tá? Que ou você entrega o poder ou você luta por ele, não tem outro jeito, né? Eu sei que você tem que sair daqui a 11 minutos, então eu vou fazer algumas perguntas e aí você vai me responder de bate pronto, sabe? De chapa. Tranquilo. Né? A outra coisa que se diz da falta de democracia na China é porque o cara não pode entrar no Google, o cara não pode entrar no Facebook. Por que isso? Eu acho que a China está exercendo... Todo mundo sabe. Aliás, está o tempo inteiro se falando isso. Também não é a opinião do Elias, pessoal. Que os Estados Unidos, que a Google, o WhatsApp, Facebook, todas essas big techs americanas, elas repassam milhares de dados por minuto para o governo americano. Né? Então, a China, ela cumpre o direito de se defender a sua sociedade de determinados fenômenos, e ao invés de deixar que haja um Google lá dentro, tem o próprio Google chinês, tem o próprio Twitter chinês, tem o próprio WhatsApp chinês. Né? Existe um outro ponto em relação a isso, né? Porque o que acontece, né? Vamos falar aqui de liberdade de expressão. Desculpa, qual que é a diferença da China para o Ocidente? Na China, o monopólio da informação ele é exercido pelo Estado, e eles não negam isso. No Ocidente, o monopólio da informação ele é monopólio de algumas famílias de bilionários. Essa é a grande diferença da China para o Ocidente. Não estou falando que a China é melhor que o Ocidente, não. Tá? Só estou falando o seguinte, enquanto na China é o Estado que controla o que chega na população, aqui no Ocidente são algumas famílias de bilionários. A nível internacional, ou seja, todas as notícias que chegam para você e para mim, Tac, da parte internacional, France Press, Reuters e Associated Press, elas filtram 98% das notícias que chegam para nós de política internacional. 3 empresas. Né? Então a questão aqui não é de liberdade de expressão ou de não liberdade de expressão, e sim de quem controla a informação. No caso chinês é o Estado, no caso do Ocidente, algumas famílias. Aí, no Brasil são 5, 6 famílias que controlam 70%, 80% do que a gente vê na televisão, por exemplo, no rádio. Né? Enfim, eu acho que a China faz exercer o seu direito de defesa diante de um mundo cada vez mais hostil a ela. Né? E eu acho que eles estão certos. Né? Eu não tenho essa coisa de ficar em cima do muro, não, entendeu? Eu acho que o mundo é muito perigoso. Não dá para... Você vê, por exemplo, o que o WhatsApp fez nas eleições brasileiras em 2018. Por que os chineses têm que se dar o direito de se autodestruir por conta de uma tal liberdade individual, né? Que as pessoas separam a liberdade real e a liberdade formal, quando essa separação não existe, na verdade, né? Então, eu acho que eles estão se protegendo, nada além do que deve ser feito, sob o meu ponto de vista, né? Eu vou te dizer as 2 últimas perguntas e aí você divide o tempo como você quiser. Eu atendo vários empresários brasileiros ou pessoas aí de várias empresas que foram designadas para ir para a China. E aí o que eles estão encontrando agora é o seguinte: a China não dá mais passaporte para brasileiro ir para lá. Quer dizer, a China não oferece facilidade para os brasileiros irem para lá. Você acha que isso tem a ver com as declarações sinofóbicas do grande mentecapto? Nada a ver com o Fernando Sabino e com a sua chusma? A outra pergunta é para você falar também, como você quiser. Política externa da China, quer dizer, a gente é invadido por aquela coisa da revolução colorida de Hong Kong, a ditadura da China contra Hong Kong, Taiwan, o pobre do Dalai Lama foi expulso do Tibete e sai por aí falando da ditadura chinesa. 2 perguntas você pode fechar. A primeira pergunta, eu não sei, vou ser muito honesto, que eu não sabia que estava com dificuldade de brasileiro entrar na China. Mas é evidente que a forma como o Bolsonaro e a família, os filhos dele têm tratado a China tem seus reflexos. Né? Para a nossa sorte, os chineses observam o Brasil de forma muito mais estratégica do que nós mesmos. Então, eles acham o Bolsonaro um agente que vai embora uma hora, vai entrar outro no lugar. Para a nossa sorte, eles vêm dessa forma. Mas, evidentemente, que eles têm um orgulho nacional e eles não abrem mão disso. Eles vão ficar sendo agredidos o tempo inteiro pelo Bolsonaro e não vão fazer nada. Talvez seja essa a explicação para a primeira pergunta, porque não posso ser além disso, que eu não sei, eu não conheço. Né? Com relação à ditadura, Hong Kong, pessoal,
Se tem um lugar do mundo que eu conheço muito bem é Hong Kong, né? Sabe? O que moveu aquelas manifestações, o que há de pior em Hong Kong eram as lideranças daquele movimento, né? Ou seja, é a extrema-direita de Hong Kong, né? Agentes da CIA para tudo quanto é lado. Isso aí também não é opinião minha, não. Os dados dizem isso, as fotografias, as reportagens mais sérias, quando o Pepe Escobar, dizem muito claramente isso. Taiwan não vou nem falar porque é parte da China. Não tem. Taiwan é parte do território chinês, né? E a liberdade de Taiwan ser um país independente, a liberdade dela virar uma colônia americana, né? Então eu acredito que a China ela não deva brincar em serviço no que cerne a manutenção da sua soberania nacional e territorial, né? E evidentemente que Hong Kong, que Taiwan vão se tornando peças nesse tabuleiro estratégico do imperialismo na região, que vão ser cada vez mais utilizadas, mas não se esqueça que a América Latina tem Cuba, né? E de que a China está dando troco, né? Ou seja, a China fechou um grande acordo com Cuba agora na última semana de dezembro, que Cuba vai entrar na nova Rota da Seda. Então vai se abrir novas possibilidades econômicas a Cuba que jamais existiam antes. Ou seja, o bloqueio americano vai quebrar de vez, vai deixar de ter sentido em Cuba se as coisas acontecerem como estão acontecendo. Ou seja, a China vai criar um novo padrão um sistema de pagamento internacional alternativo ao dólar. Então, a Venezuela vai deixar de comprar em dólar e comprar em yuan, porque os dólares venezuelanos estão congelados. A Venezuela não pode ter acesso aos seus dólares, por exemplo. É um roubo que está acontecendo, né? Enfim, não sei se eu respondi também a questão, mas é muita coisa. Eu ficaria aqui umas 3, 4 horas seguidas, né, falando sobre isso. E o Tibete? O Tibete é parte da China. As pessoas têm que ter coragem, tá? Eu vou ser muito objetivo, né? E, historicamente, o Tibete é parte da China há 700 anos. Antes dos americanos serem descobertos, antes da América ser descoberta, o Tibete já era parte da China, né? E segunda coisa, as pessoas que querem Dalai Lama governando a China, elas têm que assumir o seguinte: eu sou favorável a uma teocracia escravista, onde as mulheres não têm direito à universidade, onde existem aquelas castas de pessoas, em que existe aquela casta, e que é responsável por limpar as fezes do monge que está rezando. Ou seja, a pessoa tem que assumir que quando ela fala em Tibete livre, independente, e que o Dalai Lama tem que voltar a governar a China, tem que assumir ser favorável a tudo isso, porque era isso que a China era até 51, o Tibete. Uma teocracia escravista. Agora, os interesses estratégicos do Tibete são muito maiores. Aquilo ali é o topo do mundo. Ali é um planalto para lançamento de mísseis privilegiado, né? Quem tem controle sobre o Tibete tem controle de 90% das águas que chegam nas torneiras da Ásia Central e da China, né, vamos dizer assim. Então não é uma questão de mocinho e bandido, né? Existem grandes interesses por trás disso aí. Agora, quem defende o Dalai Lama tem que assumir que é favorável a esse tipo de governo com essas características, né? Bom, eu convido todo mundo que ouviu Elias, e temos no pico aí 80 e tantas pessoas, e essa live vai ser vista por 2.000 pessoas, que é a média daí da gente, a ler esse livro maravilhoso dele. Eu estou no meio do livro, com Alberto Gabriele. Esse aqui, que ouça o Elias falar no Meia-Noite em Pequim, no Conexão Xangai, né? O Elias fala bastante e em profusão nos ensina bastante. Elias, eu queria deixar para você um minuto aí, se você quiser falar alguma coisa que eu não te perguntei. Tem uma China de coisas que eu não te perguntei, mas alguma coisa você acha relevante? Então, eu falei aqui em certo momento de cientificizar em torno da China, né? E eu sou uma pessoa meio que outsider nessa questão que envolve a China, porque as opiniões que eu tenho sobre a China são opiniões muito particulares, né? São opiniões que eu e o Alberto, mas alguns estamos trabalhando em elaborá-las e tal. Não é usual o que nós pensamos, não é trivial o que nós pensamos, né? Então, eu convido as pessoas para entrarem no site da Boitempo Editorial, que é a editora do livro Sociedade do Século XXI, comprem o livro, tá? E nos ajude a desvendar esse mistério chamado China, nos ajude a construir uma economia política dessa experiência que guarda, vamos dizer assim, muito, que é, como diria o professor Castro Barros de Castro, uma experiência que é portadora de futuro.
Então, entre no site da Boitempo, comprem o livro e nos ajude nessa tarefa que é disseminar uma ciência, uma China, vamos dizer assim, a partir da visão científica daquela experiência, e não a partir de fake news ou de opiniões liberalóides de tipo Jovem Pan, etc, etc. Né? Eu quero agradecer muito a chance de estar desse bate-papo, foi sensacional, eu sei que eu falo demais, né? Mas é o meu jeito, né? Da minha natureza, né? Obrigado. Sensacional. Ó, entre no site da Boitempo, compre o livro do Elias e um monte de outros livros sensacionais que a Boitempo edita. Elias, super obrigado. Eu sei que você tem outra reunião agora. Cara, muito boa noite, muito obrigado. Agradeço. Tchau. Um abraço.